Olá, graça e paz. Hoje vamos refletir na mensagem expositiva do Salmo 36. Nós estudamos no último encontro o Salmo 35 e Davi escreveu para nós, deixou claro que a adversidade ela sempre está crescendo na vida do servo de Deus. Então há uma necessidade muito séria de nós nos unirmos a Deus, nos apegarmos a Deus, estarmos debaixo da sua proteção, para não reagirmos da mesma forma com a que a adversidade faz. O próprio Jesus já nos orientou que no mundo nós teremos aflições. O mundo nos vai odiar, todos aqueles que são servos de Deus. Hoje nós vamos estudar o Salmo 36. E uma palavra-chave que poderia trazer para nós a síntese desse salmo é que em Deus nós podemos confiar. E o retrato disso está no versículo 5. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens. A forma que nós vamos fazer hoje é para responder essa questão da nossa trajetória de vida. A todo momento, desde que nascemos até o momento que findaremos a nossa vida, nós estamos diante de escolhas, diante de propósitos, diante de decisões. Alguns momentos essas decisões se tornam mais críticas, porque enfrentamos alguma pressão, ou de grupo, ou uma necessidade urgente, imediata, que nos leva muitas vezes a ter que tomar essa decisão de forma urgente. E aqui muitas vezes nós podemos trazer problemas para as nossas vidas. A humanidade começou com Adão e Eva e uma das escolhas que eles fizeram afetou tanto a natureza como também toda a trajetória da humanidade que precisou ser redimida por Jesus Cristo. Mas no nosso dia a dia nós temos algumas escolhas básicas. Por exemplo, em que escola eu vou estudar? E mesmo que você tenha várias opções do mesmo curso, você tem que estudar e saber analisar que tipo de escola, se os professores são bons, se o curso é bom, se você vai ter um diploma no final. Eu conheço amigos que estudaram vários anos, pagaram seus cursos, mas depois vieram a descobrir que o seu curso não era reconhecido, a faculdade não era reconhecida, então eles não puderam ter a diplomação. Tiveram que lutar na justiça, mas muitas vezes a justiça não vai garantir nada. Por quê? Essa era uma obrigação dos alunos saberem se aquela escola era reconhecida ou não. Médico, algumas vezes estamos com algum problema, então nós somos orientados por amigos, médicos são indicados por amigos, e a gente tem que saber, será que eu estou em boas mãos ou não? Será que é um médico que tem experiência, que ele pode realmente me ajudar? Recentemente, nessa semana, eu vi que dentistas no Brasil estão fazendo harmonização facial, isto é, estão cuidando da harmonização de orelhas, né, aquelas orelhas de abano. Então, dentistas se aventuraram a fazer isso e causaram grandes estragos em algumas pessoas que agora estão sofrendo, além do pagamento que fizeram, mas também estão sofrendo com os resultados das cirurgias. Investimentos é algo muito sério, né? A todo momento nós somos convidados para depositar a nossa confiança em tal investimento, porque aquilo vai trazer grandes resultados. Além de problemas que nós temos na internet, de pessoas captarem recursos pela crença, pela maldade de algumas pessoas, investem mais em coisas falsas. Mas mesmo em coisas verdadeiras, nós temos que analisar, buscar especialistas para ter o mínimo possível de prejuízo caso isso venha acontecer. Carro, né, até um carro 0 km, nós precisamos saber se aquilo nos ajudará mesmo, se um consumo é bom, se a manutenção é cara. Fazer uma viagem, você vai fazer uma viagem, muitas vezes tem uma bela de uma promoção, e aí estraga toda aquela viagem dos sonhos, uma lua de mel, que teve uma proposta, uma foto muito bonita, mas quando você chega no lugar, ou tem até alguém já lá naquele lugar. Casamento,
né? Geralmente casamentos às pressas, você gostou de uma jovem, de um jovem, ou viu fotos simplesmente, e aí pessoas se casam e ao longo do tempo vem toda uma vida de sofrimento. A própria casa, como construir, como comprar uma casa, o trabalho, que tipo de trabalho você vai querer ter ou não. Então o jovem sonha romanticamente muitas vezes com um certo tipo de trabalho, mas em pouco tempo estão amargando uma vida de sofrimento, poucos recursos. Governo, para serem eleitos eles usam marqueteiros, eles usam estratégias de marketing, de promoção, de mostrar um perfil, e a gente deposita aquela confiança, aquela esperança, e depois ficamos muito iludidos com tudo isso. Relacionamentos, com quem se relacionar? Será que essa pessoa vai agregar valor, agregar coisas boas para a minha vida, ou eu vou pagar um preço caro só por estar na companhia deles? A própria vida, como vai ser a nossa vida? Qual o planejamento de vida? Nós temos que analisar e fazer boas escolhas. E a questão de vida e morte, a eternidade. Como pensar, avaliar? Poucas pessoas gostam de pensar a respeito disso, a respeito da eternidade. Então, talvez você tenha outras opções, talvez tenha outras coisas que já trouxeram alegria por você fazer escolhas corretas, ou talvez trouxe tristeza por você não ter feito uma boa análise. E muitas vezes, mesmo quando você faz uma boa análise, você ainda se frustra, se ilude. Então o que Davi vai fazer nesse salmo para nós é mostrar em quem nós podemos confiar. Davi faz uma análise para nós entre o homem natural, o homem ímpio, que está executando todas as ações, escola, médico, investimentos, carro, viagem, casamento, relacionamentos, a própria vida e a própria eternidade, né, que estão divulgando, estão prometendo, estão pregando. Então Davi vai fazer uma comparação, uma análise do homem ímpio natural e do nosso Deus. E vai colocar diante de nós essas duas posições para nós fazermos boas escolhas. Principalmente em momentos difíceis, em momentos trágicos, em momentos de desânimo, desespero, adversidades, em quem eu busco ajuda, em quem eu sigo como modelo para a minha vida. Davi então vai usar esse salmo da seguinte forma: primeiro ele vai falar sobre o homem ímpio, e depois ele vai falar sobre Deus, e no final ele vai demonstrar o seu posicionamento, a decisão que ele tomou e o que ele quer ajudar as outras pessoas também a tomar esse posicionamento correto. Só que o que nós vamos fazer? Ao contrário de olharmos somente as características, uma análise só sobre o ímpio e depois Deus, nós vamos comparar o ímpio e Deus ao mesmo tempo, em algumas questões, em alguns critérios. Venha comigo então, vamos juntos olhar esse texto aqui e ver as riquezas que Davi e a grande ajuda que Davi nos traz. E talvez você já esteja passando ou passou recentemente ou está prestes a ter que fazer alguma escolha. Então que esses textos possam te ajudar, possam te dar orientações verdadeiras para que você tenha um posicionamento e faça considerações corretas para ser bem-sucedido, ser feliz, não ser iludido, não ficar em mais desespero ainda. Vamos lá. O texto do Salmo 36, ele fala que a análise da credibilidade é essencial para depositarmos confiança. Quando vamos decidir, nós queremos depositar nossa confiança de que estamos decidindo corretamente. Mas antes de depositarmos toda a nossa confiança naquilo, nós precisamos fazer uma análise da credibilidade. Se merece crédito, qual o caráter, qual a essência, qual o produto, qual a provisão que aquilo que eu vou escolher, aquilo que eu vou colocar minha confiança vai me dar. Vamos junto então estudar o Salmo 36. A primeira questão é do homem ímpio, o homem natural,
o homem sem Deus, que não crê em Deus, que dispensa a Deus, e a pessoa de Deus, na questão da ética, na questão de fazer coisas certas ou erradas. Davi fala que o homem natural, ele é falido de ética. Ele não tem nada, nem um resquício de ética, mas parece que tem. E ele vai prometer, porque ele tem interesse que as pessoas confiem nele. Enquanto Deus é rico em ética. Veja o que Davi fala no versículo 1. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. O que Davi está falando? É que o pecado que está no coração do ímpio, ele exerce um papel como se fosse Deus, como se fosse, no nosso caso aqui, como se fosse o Espírito Santo. É um espírito, o pecado vem lá do coração e fala, sussurra. Enquanto o ímpio está andando, o pecado está sussurrando ideias para ele fazer. E ele não tem o menor temor de Deus. O que é? Essas ideias que vêm do coração, não tem nenhuma ideia de prestação de contas para alguém, de ter que dar satisfação. O que interessa é a satisfação do coração do ímpio. Então tudo aquilo que ele promete, aquilo que ele faz propaganda de si mesmo, não tem nenhum vínculo com a ética. Se vai prejudicar ou não alguém. Então ele é falido de ética. Ele não tem senso de que um dia prestará contas para Deus. Ele é independente de Deus e não tem vínculo com mais ninguém. Ele tem coisas, ele assina contrato, ele dá a sua palavra, mas ele não tem temor, ele não tem ética, ele não está preocupado em cumprir. No momento que ele precisar ou achar que é vantajoso descumprir a sua palavra, ele não tem ética, ele vai descumprir. Enquanto Davi fala aqui, Deus, no versículo 5, teu amor, Senhor, isto é a ideia do amor fiel, o amor contratual, o amor incondicional de Deus. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade, teu amor leal, vai além das nuvens. O que Davi fala? Ele fala a respeito de dois atributos de Deus que estão ligados à ética. O amor leal, o amor contratual, isto é, Deus deu a palavra. E esse amor vai além, é imenso, como os céus. A fidelidade vai além das nuvens, isto é, não dá para medir a grandeza, a riqueza do amor de Deus. Paulo, quando fala, ele ora pelos irmãos de Éfeso, no primeiro capítulo 1, ele fala que ele ora para que aqueles cristãos viessem a conhecer a imensidão, a riqueza da glória do amor de Deus. Então, primeira comparação que Davi fala e que nós temos que estar atentos é que entre o homem natural e Deus, na questão da ética, o homem é falido, não tem ética nenhuma. Mesmo que ele prometa, ele faça a maior propaganda e ele dê testemunho, mesmo que os seus amigos deem testemunho a respeito dele, mas ele é falido. Enquanto Deus, na questão da ética, do amor, da lealdade, da fidelidade, ele é rico. O que ele promete, ele cumpre. Por isso que, durante toda a Bíblia, Deus se revela através das alianças, através das profecias, através das promessas. Por quê? Para que a gente perceba o quanto ele é leal. Apesar da maioria das vezes, dos homens que estavam compactuados com Deus, foram infiéis. Nós não vamos encontrar nenhum homem que em nenhum momento deixou de ser leal a Deus. Davi não foi leal, Moisés não foi leal, Abraão não foi leal, nenhum homem foi leal, nem o próprio Adão foi leal. O único que foi leal foi Jesus Cristo, porque é o próprio Deus. E mesmo assim, Deus, diante da deslealdade do homem que foi amado, chamado, eleito por Deus, Deus nunca deixou de ser fiel. Deus nunca foi desleal. Deus sempre cumpriu a sua promessa e vai continuar cumprindo. Porque Deus é rico em fidelidade.
Então, em alguns momentos, no aperto, a gente está confiando em Deus, na sua promessa, na sua riqueza, da sua glória. Mas na hora de um aperto, nós tendemos a ir buscar ajuda no ímpio, ao incrédulo. Esse é o grande engano do nosso coração. Em segundo lugar, Davi fala sobre a justiça. O homem natural, o homem ímpio, ele é carente da justiça, enquanto Deus é abundante em justiça. Davi fala no versículo 2, a respeito do ímpio, em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. É interessante que Davi fala que o homem é cego, ele tem um orgulho cego dele mesmo, ele gosta de exaltar a ele mesmo, e essa exaltação é cega, porque é uma exaltação vazia, ele não tem justiça nenhuma, ele não merece nenhum orgulho, nenhuma honra, nenhuma dignidade, nenhum louvor. O homem está profundamente depravado moralmente. Então Davi fala em sua cega presunção, no seu cego orgulho, ele não percebe quão grande é a sua perversidade. Por incrível que pareça, ainda o homem não gosta de ser chamado ruim, mal. Ele acha ainda que ele é bom, ele é intrinsecamente bom. Em matéria de justiça, ele é justo. Porque por causa do seu orgulho pessoal, esse orgulho cego, ele não consegue ver quão grande é a sua perversidade. Isso muitas vezes acontece conosco. Mesmo que nós somos eleitos, salvos e somos servos de Deus, muitas vezes nós não enxergamos o nosso mal, o mal que habita no nosso coração. E tentamos encobrir com uma fachada de que somos bonzinhos e justos. Uma vez um jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, ele queria saber como fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo tentou ensinar para ele, destruindo a cega presunção que ele tinha, porque ele achava que ele tinha cumprido todas as coisas da lei. E a primeira coisa que Jesus reage quando ele chega, Jesus chega para ele: por que você me chamas bom? Somente um que é bom, que é Deus. Você tem ciência de que eu sou Deus ou está simplesmente me bajulando? Porque essa é a ideia da cega presunção. Eu bajulo a mim mesmo, eu me orgulho a mim mesmo e faço de tudo para as pessoas também me aplaudirem, também me valorizarem. É um elogiando o outro, mas encobrindo a perversidade. Como é difícil hoje você chegar para alguém e falar: a sua ideia é errada, você está errado, você está indo por um caminho correto. Porque nós gostamos, através das mídias sociais, de receber a lindo, linda, bonito, parabéns, para encobrir a nossa perversidade. Porque queremos aumentar a nossa presunção cega a respeito de nós mesmos. Mas quanto a Deus, Davi fala assim: tua justiça é como os montes imponentes, é grande demais, forte, estáveis. Teus decretos, ó Deus, como as profundezas dos oceanos, isto é impossível de medir, é imenso. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. A justiça de Deus cuida até dos animais irracionais, que não têm a imagem de Deus, mas também cuida dos homens que têm a imagem de Deus. E essa justiça, ela recompensará o homem daquilo que ele quer. Se o homem quer viver independente de Deus, fazendo de forma rebelde a Deus, ele vai receber aquilo que ele quer. O seu lugar será independente de Deus, afastado de Deus. Mas quando alguém, humildemente, arrependido, clama por justiça e tem sede de justiça, ele acabará com a sua sede, porque Deus tem a justiça de forma abundante para dar. Então, quanto à justiça, o homem ímpio, o homem sem Deus, ele é carente, ele precisa, mas ele não reconhece a sua necessidade. Enquanto Deus, ele é abundante, ele cuida de tudo de forma justa e correta. Quanto à convivência,
Deus é um ser pessoal e o ímpio também é um ser pessoal e vivemos em relacionamentos. Quanto à convivência, Davi fala que a convivência com o ímpio é uma convivência tóxica, prejudicial a nós. Enquanto a convivência de Deus para conosco, quanto mais chegamos perto de Deus, mais teremos abrigo em Deus. A segunda parte do versículo 3 fala o seguinte: o homem ímpio não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Ele arrisca a própria vida. Então, se você está com ele, é muito perigoso, porque ele não tem cuidado nem com a própria vida e vai levar outras pessoas também para arriscar a sua própria vida. E ele não tem nenhuma preocupação em fazer o bem. Então, mesmo que aparenta uma aventura, uma alegria, não está preocupado se aquilo é certo ou não. O que importa é o prazer que aquilo vai dar. E ele chama, ele faz propaganda, ele quer que outras pessoas façam o mesmo. O que vai dar no futuro não tem preocupação nenhuma. Ele não quer agir com prudência nem fazer o bem. Então é um grande perigo, é tóxico viver ao lado de uma pessoa assim, ou buscar ajuda com essa pessoa. Agora, quanto à convivência com Deus, Davi fala: como é precioso o teu amor fiel a Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das suas asas. Aqui Davi vai usar quase que uma figura de uma galinha, alguma coisa assim, que no temporal, no vento, muito frio, ela junta os filhotinhos debaixo de suas asas. Uma coisa aqui que a gente pode entender é essa questão do abrigo, esse cuidado amoroso, esse propósito de cuidar da fragilidade dos seres humanos. Então Deus ele tem esse amor que se estende a cada cuidado, a cada necessidade nossa. Mas exige intimidade, exige a proximidade. Se nós queremos andar longe de Deus, nós não estaremos debaixo das asas de Deus, estaremos correndo perigo. Por isso que as aves, elas clamam, elas sabem o perigo que seus filhotinhos têm, e elas pedem que eles venham todos estar juntos ali, debaixo da proteção. Então, a proteção de Deus é para aqueles que estão próximos de Deus, que desfrutam de intimidade. Se nós queremos viver uma vida afastada de Deus, de acordo com a nossa vontade, mesmo sendo filho de Deus, nós vamos correr perigo. E na hora que nós sentimos necessidade de um abrigo, de uma proteção com relação a nós mesmos ou com relação a qualquer outro perigo, buscar ajuda em homens ímpios e homens que não conhecem a Deus é muito perigoso. Por exemplo, hoje em dia nós temos muita necessidade, muitos problemas, estresse, ansiedade, problemas mentais, transtornos. Buscar ajuda em homens que não conhecem a Deus pode amenizar, pode ser um placebo por um certo tempo. Mas a desgraça é grande. Porque esses homens, apesar de que estarem ganhando dinheiro, você tem que pagar para ser atendido, eles não têm a prudência nem fazer o bem. Eles não estão preocupados com aquilo que é justo, aquilo que é reto, com ética. Porque eles negam, eles querem viver uma vida independente e quer que você tenha uma cega presunção da sua perversidade. Então Davi fala que conviver com o homem ímpio, buscar ajuda no homem ímpio, é um relacionamento tóxico, prejudicial. Mas em Deus, quando mais perto nós estivermos de Deus, mais abrigo Ele será. E principalmente em momentos de aflição, de transtornos, de obstáculos, de pressão, de tristeza, de desânimo. É em Deus que nós podemos encontrar todo o nosso abrigo. Um abrigo silencioso, mas um abrigo que estaremos ao lado do coração de Deus. Davi fala que na questão da provisão, aquilo que nós podemos receber para o nosso dia a dia, para aquilo que nós precisamos para viver a vida, ser alimentados, ele fala que no homem ímpio nós vamos encontrar veneno, coisas ruins para a nossa vida, mas em Deus nós vamos encontrar saúde. Olha só o que Davi fala no versículo 3. Tudo que o ímpio diz é distorcido e enganoso, porque ele tem um propósito, ele quer levar vantagem.
Então ele sempre vai colocar palavras que vão ser não tão verdadeiras, porque ele tem propósito nisso. E ele quer tirar algo de você ou levar algum lucro a respeito um do outro. Então, para fazer isso, ele quer te enganar, ele quer, para tirar algo de você, ele precisa te seduzir. Agora, Deus, ele traz saúde, a provisão dele é sempre saúde. Davi fala aqui no versículo 8, tu, ó Deus, os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Uma das coisas que mais nos alimenta é a palavra de Deus, é a oração. E ela é farta. Há quanto tempo nós estamos estudando as Escrituras e vamos estudar a vida toda, e a eternidade será conhecer a Deus até pessoalmente. O alimento que Deus nos dá é abundante, tem fartura e está na sua casa, na sua família. E Deus deixa com que a gente beba do rio de delícias dele. Traz uma satisfação, um revigoramento, um rejuvenescimento a cada dia. O que Deus provê para nós é saúde, enquanto que o homem ímpio, o que ele provê é veneno, é caminho de morte, é caminho perigoso. Davi fala que a essência do homem ímpio é totalmente diferente da essência de Deus. A essência do homem ímpio é morte. O próprio Jesus falou assim, o mundo jaz no maligno, na morte. Enquanto que a essência, o coração de Deus é vida e dele flui rios de água viva. E é isso que ele quer que a gente beba. No versículo 4, Davi falando sobre o ímpio, ele fala o seguinte, mesmo à noite o homem trama maldades. Antes de dormir, até em sonho, e logo quando acorda, ele já está tramando maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Não há um desejo de mudança de vida no homem ímpio. Por isso que quando falamos que Cristo quer mudar a vida, a pessoa rejeita, porque ele tem prazer naquele estilo de vida, mesmo que leve pancadas algumas vezes. Mas ele planeja então fazer de uma forma melhor da próxima. Davi fala que então em questão de essência, o problema do homem ímpio está no seu coração. Ele sussurra ao seu ouvido e é de lá que vem todas os seus planejamentos, as suas motivações, as suas intenções. É o que Davi fala, mesmo à noite, na sua mente, ele trama maldades. As ações, essas maldades, quando são colocadas em prática, esses pensamentos, quando são colocados em prática, nunca são boas. E mesmo levando consequências, mesmo pagando caro por causa das suas ações, ele não se esforça para fugir do mal. Ele paga o preço e quer praticar novamente aquilo que fez. Agora Deus não. Davi fala que Deus é a fonte de vida, a luz pela qual nós vemos. Deus nos ajuda a nos livrarmos das trevas, do engano, do perigo. Somente com Ele nós podemos enxergar a realidade de quem nós somos e de como o mundo funciona. Aquela cega presunção é removida de nós e nós conhecemos a perversidade e clamamos a Deus para que o Espírito de Deus tome todo o nosso ser, para que a gente possa fugir do mal. Mas enquanto ímpio, ele não se esforça e ele chama outras pessoas para estar com ele também e ajudarem ele a somarem força para praticar o mal. O livro de Provérbios faz várias comparações a respeito do louco, do insensato, do escarnecedor, que atrai, que seduz a juventude, aqueles simples, aqueles nécios, para que venham a praticar o mal, tanto destruindo as suas próprias vidas, como destruindo a vida de outras pessoas. Então, a questão do problema do ímpio é a sua essência. Ele é totalmente depravado, o coração é mau. E a cega presunção faz com que ele não consiga enxergar isso. Agora, Deus é fonte de vida. Quando você está ao lado de Deus, você é
socorrido, é abrigado pelas suas asas, e você vai conseguir enxergar a realidade da vida, a realidade do seu coração, do meu coração, e o que nós precisamos para ter vida, para termos saúde. Então, diante disso, Davi fez um posicionamento para a vida dele. Ele aprendeu qual que era o seu problema. Em alguns salmos anteriores, nós vimos Davi dando voz ao coração e mandou fazer um censo. Ele foi alertado por Joás, mas mesmo assim seguiu em frente, deu vida ao seu coração e trouxe morte. 70.000 pessoas morreram. Então Davi está mostrando para nós o momento que ele foi igual ao ímpio, mas quando ele, depois da mão pesar sobre ele, ele se arrependeu, ele voltou e Deus o abrigou, trouxe vida, restaurou, recuperou a vida dele. E aqui então ele tem um posicionamento absoluto. Não um posicionamento de alguns momentos eu busco a Deus, alguns momentos eu ando nessa vida. Davi falou assim, não, agora eu me posicionei. E ele fala, derrama teu amor sobre os que te conhecem, ó Deus. Porque nós precisamos de Deus. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Deus, me livra do homem ímpio para que ele não me empurre para longe de ti, para que ele não me empurre a fazer o mal, para que ele não me empurre a ter uma cegueira perversa que não reconheça a minha perversidade. E Davi faz como se fosse uma profecia aqui, mas ele vê a conclusão. Então é como se ele estivesse ao lado de pessoas que tomaram posicionamento de não andar mais como os ímpios, não confiar mais nos ímpios. Então ele abre os olhos de nós, dessas pessoas, e fala, vejam, caíram os que praticam mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Um dos grandes problemas do coração humano é quanto à questão da escatologia. Isto é, o que virá depois? O que acontecerá com essa decisão que eu tomar? Enquanto o homem ímpio, ele acha que está levando vantagem, que ele é certo, que ele não está errado e que Deus nem existe, Deus não é bom, Deus é um cara chato. O futuro para essas pessoas, Davi fala, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Então o destino daquela pessoa que quer viver a parte de Deus, que escolhe o ímpio para ser o seu modelo de vida, ou escolhe o ímpio para ser o seu protetor, o seu abrigo, estará com o ímpio. Será derrubado e nunca mais se levantará. Agora, aquele que se posiciona ao lado de Deus e quer viver uma vida com Deus, terá o amor derramado sobre a sua vida. Deus concederá justiça aos sinceros de coração. Deus conhece o coração e Ele sabe se há sinceridade ou simplesmente nós estamos querendo cumprir rituais. Queremos viver uma vida com uma casca religiosa. Agora Davi fala, Deus concede justiça aos sinceros de coração. E Davi pede, não permita que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Que oração de Davi! E ele vê então o destino, assim nós conseguimos contemplar qual será o destino, com Deus ou com os ímpios. O que nós vimos hoje é que Davi comparou então o ímpio com Deus e para o qual deverá ser o nosso modelo e para o qual o nosso coração então vai confiar. Então é uma análise que Davi fez. E aqui, concluindo essa análise, nós vamos ver o seguinte, o fruto do pecado no coração, o fruto do pecado no nosso coração é devastador para os seres humanos. O prejuízo quando o pecado domina, o pecado é rei, senhor e Deus do nosso coração. Nós vimos aqui algumas frases, aquilo que nós aprendemos dos textos hoje. Existe uma cauterização da mente e da consciência. Quando o pecado reina no nosso coração, o fruto disso é que vai ter uma cauterização da mente e da consciência. O que é cauterização?
é quando você tem uma ferida e essa ferida ela cicatriza, ali você não tem mais sensação. Então, quando o pecado domina a vida de uma pessoa, do ímpio, e no caso do ímpio, ele não consegue, a sua mente está cauterizada, ele não consegue enxergar o que é certo e o que é errado. Ele não consegue fugir do mal e ele até se orgulha dos seus valores e princípios, que são perversidade. Existirá uma cegueira de orgulho e presunção. A língua se tornará felina e mentirosa. E felina, isso é, a pessoa vai ferir. É uma língua perigosa, que machuca, que destrói. E será uma língua mentirosa, enganosa. Ela terá, o ímpio tem uma inclinação obstinada para o mal. Isto é, ele não foge do mal, ele quer praticar o mal e não há nada que faça ele mudar dessa direção. E por causa disso ele está obstinado, por causa da sua obstinação, isto é, ele não foge, ele quer praticar o mal. Então mesmo que você advirta, mesmo que você ensine, mesmo que você queira ajudá-lo, ele vai te machucar, porque ele tem um só propósito. E por causa disso a ansiedade dele é descontrolada. Qualquer coisa que ele sinta que pode atrapalhar os seus planos, ele vai praticar o mal contra esses obstáculos. Então é por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que não são tão ímpias, mas eles acabam fazendo coisas que nem animais fazem. Porque eles perceberam que alguém pode impedir os seus planos. A ansiedade é tão descontrolada que eles então tomam atitudes extremamente violentas e trágicas. E ele não tem nenhum desejo real de mudança. A não ser que o Espírito Santo venha e trabalhe, lance por terra, não haverá nenhum desejo de mudança. O homem ímpio, ele não quer voltar-se para Deus. Olha o perigo de seguir esse tipo de modelo ou buscar ajuda nesse tipo de pessoa. Vimos hoje então que a análise da credibilidade é essencial para depositar confiança. Em quem você vai confiar? No homem ímpio, que vai ter um destino longe de Deus? Ou na pessoa de Deus você vai buscar ajuda na palavra, no poder, nos planos, no povo de Deus? Que nós vimos hoje então essas questões, essas 5 questões. Na questão ética, o homem ímpio está falido e Deus é rico em ética. Na questão de justiça, o homem é carente, mas Deus é abundante em justiça. Na questão de relacionamentos e convivência, a relacionar-se com o homem ímpio é tóxico, agora com Deus ele é o nosso abrigo, o nosso socorro. Na questão de provisão, relacionar-se com o homem ímpio, nós vamos ter uma vida venenosa, perigosa, é aquilo que nós vamos receber. Agora, de Deus nós teremos saúde, vida longa. A essência do ímpio é morte, o seu coração está na morte, está morto espiritualmente. Agora Deus é vida e Ele pode nos dar vida se estivermos ao lado dele. Algumas conclusões para nós terminarmos aqui. Se o homem não é confiável, como nós vimos no Salmo 36, o Senhor é a fonte de toda a confiança. Nele a gente pode confiar. Se o homem trama armadilhas, se a cada dia nós vemos pessoas tentando nos colocar em armadilhas, Deus protege os filhos delas. Deus é o nosso protetor. Se os pecadores são maus, Deus é o exemplo máximo da bondade. Então, em Deus nós podemos confiar. Dos ímpios, não pode ser o nosso modelo e não pode ser o nosso socorro, o nosso abrigo. A pergunta que fica então, e que Davi se posicionou no final é: o que eu e você queremos? É uma escolha. Hoje fizemos uma análise da credibilidade. E agora, diante dessa análise, eu tenho que escolher o que eu quero. Eu quero seguir o caminho do ímpio e ter os resultados que eles vão ter, ou quero seguir Deus e ter Ele como protetor, ter vida, ter saúde, relacionamento perfeito? Seguir os caminhos secos e tortos dos incrédulos, ou saborear a vida e a santidade que vem de Deus e da sua palavra? Você quer receber veneno ou quer receber as delícias
que Deus reserva na sua palavra e no seu povo, nos seus planos e no futuro. Analisar isso é muito importante. Seja esperto, não confie no seu próprio entendimento. Conheça aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós mesmos e tenha escolhas sábias, ponderadas, corretas, saudáveis. Que Deus te abençoe. Vamos orar?